A paz do Senhor Jesus. Hoje são 20 de março de 2025. Esta aqui é a nossa irmã Aurenize, a minha esposa. Foto de nosso casamento em 30 de setembro de 1978. Está aqui o dia, por certo, mais feliz da sua vida. O dia em que nos casamos. Irmãos, eu quero contar um fato que ocorreu quando éramos namorados, noivos, para poder exemplificar aqui os graves, inomináveis, escandalosos, anômalos, absurdos cometidos pelo gestor presidente da igreja. Esta que eu apresentei para vocês era minha noiva e hoje ainda é esposa. Casamos em 1978, portanto 47 anos, vai fazer 47 anos. Quando éramos noivos, e o que eu vou dizer aqui, eu não aconselho a nenhum jovem agir dessa maneira, mas em função do amor, em função do valor que a nossa irmã Aurenize tinha e tem para mim, eu com a idade de 20 anos, estava, obviamente, namorando com ela, não sei se já era noivo, tá? E em uma determinada ocasião, um colega meu faltou com respeito à minha noiva. E apesar de ser irmão, amigo, eu não aceitei. E quando eu vi aquelas palavras proferidas, eu fui contra ele e dei um murro nele, que ele caiu. Por quê? Porque agrediu verbalmente a minha noiva, a moça a qual eu escolhi para ser minha esposa. Não aconselho hoje ninguém fazer isso aí. Por quê, irmão Josué? Porque a noiva de um homem é a coisa mais preciosa, uma das coisas, porque tem a mãe, não é? Depois vem os filhos, mas a noiva, a sua noiva, é a coisa mais preciosa que ele tem e é bíblico. Isso aí, tá? E ainda hoje eu a defendo de qualquer agressão. Posso defendê-la, não da maneira como eu fiz, mas hoje, com o entendimento, com a experiência que eu tenho, em casos que venham a ocorrer semelhante, é o meu dever, a minha obrigação, a minha vontade defendê-la, se possível for, até com a minha vida. É assim mesmo que você está vendo e está ouvindo. Irmão Josué, por que isso? Inclusive, eu queria gravar com ela aqui, né? Mas ela disse, não, eu não vou não, tá? Eu não vou, mas em outra ocasião eu apresento, tá? Então, o que ocorre, irmãos? A igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Por ela, ele padeceu os mais vis vitupérios, afrontas, vergonha, sofreu a ponto de dar a sua vida por ela. E o seu maior desejo, o seu maior anelo é arrebatar para apresentar ao Pai. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27, diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Ele a vigia de dia e de noite, sendo ela retratada como uma vinha, tá? Então, irmãos, eu vou apresentar aqui a vocês um dos maiores absurdos. Já temos falado, mostrado aqui, mas essa gestão da IEADPE perdeu
o senso do ridículo e age como que se a igreja fosse propriedade dele. Pois na cidade de Goiânia agora, eu recebi um vídeo, vejam que ele está insinuando, oferecendo a igreja, a noiva do Cordeiro, para um sistema caído, pecaminoso, cheio de corruptos. Sim, é isso que você ouviu. Está oferecendo a igreja do Senhor Jesus aos políticos, prefeitos e vereadores. Assistam aqui. Senhor Eduardo Batista, onde está ele? Muito bem. Deus abençoe, prefeito. Que o senhor tenha um governo próspero. A igreja ora pelo senhor. Seja amigo desta igreja e a igreja sempre vai ser amiga do senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Junto com ele uma comitiva. É onde está a comitiva que veio com o prefeito? Fique em pé. Muito bem. Os vereadores aqui já foram apresentados aqui. A igreja quer saudá-los, diga amém. Glória a Deus. Essa igreja nunca vai pedir dinheiro a prefeito, nem pastor, nenhum da nossa igreja. Se pedir, a convenção toma medida com ele. Ei, diga aí ao prefeito e aos vereadores que a igreja não vai pedir dinheiro a políticos, mas que essa gestão praticou rachadinha. Inclusive, há uma denúncia contra você. Diga aí, gestor presidente, pela prática de rachadinha. 10 anos de furto do erário público. A Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, investigando Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal. Diga aí para ele. Talvez você diga que não vai lá porque não precisa, né? Tem os seus políticos que através dele você é acusado de praticar rachadinha. Agora, para facilitar os trabalhos da igreja, vai precisar, não é? Sempre vai estar. E se o político é inteligente, faz o bem à igreja. Se ele não for, ele não faz. Não. Então vejam, irmãos, a insinuação. O gestor presidente da IEADPE, na presença de todos, dos políticos, vereadores, prefeito, vice-prefeito, oferecendo a noiva de Cristo como moeda de troca. A noiva de Josué Augusto foi desrespeitada uma única vez. E a pessoa que a desrespeitou com palavras era meu irmão, amigo, crescemos juntos. E eu prontamente o esmurrei, que ele caiu, para aprender a respeitar a noiva de um homem. Você pode analisar o que ocorre com esses falsos pastores que, teoricamente, foram colocados sobre a igreja para cuidar, para admoestar, para doutriná-la, para aconselhá-la, para ensiná-la o caminho da verdade, para orar por ela, para cuidar dela. Você dá para perceber o que pode acontecer quando esses homens usam a igreja como uma prostituta barata, oferecendo-a para políticos, e não é uma só vez. E como que se não bastasse, em um culto onde teoricamente estaria ali o noivo da igreja. E esse cidadão, de uma forma vil, de uma forma atrevida, afoita, oferecendo a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, como uma moeda de troca barata. Irmãos, isso é muito grave. Talvez, e com certeza ele faz isso, porque aí mesmo em Goiânia tem um presbítero chamado Samuel, que frequentemente vem aqui no meu canal e me agride com palavras, tá? Assim, com um gesto deselegante na defesa desses desvios de conduta e finalidade. Só que alguém daí de Goiânia já me disse como era esse cidadão que é presbítero aí em Goiânia. Entenderam, irmãos? Então imaginem, por que ele faz isso? Porque existem homens nesse ministério, tal qual esse presbítero Samuel, que defende esses desvios de conduta, essa agressão e esse desrespeito à igreja de Deus. Mas olha, Samuel, se você estivesse aí nesse culto, ou se não esteve, mas você deve ter tido conhecimento disso, e ele fez isso porque tem a sua aprovação, tem a aprovação aí dos outros presbíteros, dos pastores, mas não tem a aprovação de Deus. Josué Augusto, sendo homem, não permitiu a sua noiva ser desrespeitada, e ainda hoje
não permitirei. Como o Filho de Deus, que conforme o apóstolo São Paulo disse que vai apresentar a igreja a si mesmo, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Como ele fica, esse cidadão, gestor presidente da igreja, oferecendo a igreja como uma moeda barata, como se oferece uma prostituta, irmãos? Isso é um absurdo. Por quê? Porque os ministeriáveis consentem nisso. Ainda que no meio da igreja possa ser que tenha uma ou duas pessoas, várias pessoas, diversas pessoas que não concordam, mas são sufocadas por essa opressão, por essa exploração e pela ausência de oportunidade de se manifestar. Então, denunciei aqui desde 2016 a politicagem dentro da igreja, onde eu digo, quando eu passo aqui, irmãos, olha, quando eu passo aqui nessas vias de Recife e vejo essas obras inacabadas, eu vejo o quadro do gestor presidente falando do ex-governador, que hoje é presidente de um banco, compreendeu? E dizendo, esse aí é parceiro da igreja e meu amigo particular. Em todas as festas grandes, esse homem com sua comitiva estava dentro da igreja e era lhe dado lugar, não somente lugar de honra, mas lugar que se dava a ele, que membros dessa igreja, dizimistas, ofertantes, servos de Deus, santos, nunca tiveram durante toda a sua existência, mesmo que seja 40, 50 anos dentro dessa igreja. Então, quando eu passo e vejo essas obras inacabadas, eu me lembro dessa frase desse gestor presidente, meu amigo particular e parceiro da igreja. Já faz mais quase 4 anos que esse homem deixou o governo de Pernambuco. Nunca mais veio a um culto nos quais ele tinha a oportunidade, era apresentado, a igreja glorificava. Então, eu quero dizer, irmãos, duro será para esses homens que agem com tamanho desrespeito à noiva do Cordeiro. Que Deus em Cristo a todos abençoe.